você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-los se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história. (25 de fevereiro). Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje muitas dicas, curiosidades e informações. E nesta semana o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o advogado previdenciário Murilo Aiti, que abordou tópicos da reforma da Previdência. Fique conosco. Falado aqui repetidamente sobre a necessidade de uma reforma fiscal e uma reforma tributária. O governo federal já tem sinalizado com uma simplificação na forma de arrecadação de alguns tributos. Recentemente também se fala numa reforma mais ampla, numa verdadeira reforma tributária, onde se pretenderia ter unificado num único imposto vários outros tributos que incidem sobre consumo e sobre produção, a exemplo do IPI, do PIS, do COFINS e do ICMS. Na verdade, essa reforma tributária mais ampla se coloca que seria mais demorada, exigiria muito mais trabalho e negociação, inclusive com os estados, no que diz respeito ao problema sério que é a guerra fiscal relativa à arrecadação de ICMS. Todavia, na verdade, nos parece que a coisa poderia ser um pouco mais simples, uma vez que o Simples Nacional, que já unifica vários tributos, inclusive sobre consumo e sobre produção, já permite, já mostra um sistema operativo, um sistema que realmente funciona, de pouca burocracia, que facilita a apuração, a arrecadação e pagamento tributário. Outra questão que vale reflexão e, na verdade, até um certo receio, é que se diz que nesta proposta de reforma tributária mais ampla e mais demorada, esse imposto sobre consumo e sobre produção, ele viria inicialmente de forma paralela aos outros tributos que nós já temos. A experiência tem mostrado que muitas vezes aquilo que vem como paralelo para uma transição ou para uma adequação acaba ficando como mais um tributo, invocando e colocando, portanto, mais burocracia, mais custos, mais tributos, maior dificuldade no recolhimento e pagamento desses tributos, gerando custo e, portanto, inflação. Não vejo como realmente essencial toda essa adaptação, todo esse problema de transição. Usemos o exemplo do próprio Simples Nacional. Para empresas de maior porte, com maior faturamento, criaria-se apenas novas faixas de faturamento e novas alíquotas. Com isso, inclusive, aquele que é o cidadão comum saberá exatamente quanto está pagando de carga tributária em cada produto ou serviço adquirido. As empresas terão uma facilidade maior para apurar e recolher os tributos. A administração pública, por sua vez, terá mecanismos muito mais simples e eficazes para a própria fiscalização. Ganham, portanto, todos, no que diz respeito a tempo, no que diz respeito a custos e na regularidade e formalidade das empresas. Você sabia? Leonardo da Vinci foi um pintor notoriamente lento e muitas de suas obras nunca foram terminadas. Além de abrigar o famoso e finalizado Mona Lisa, o Museu do Louvre em Paris é o lar de A Virgem e o Menino com Santa Ana, uma pintura inacabada que intriga até hoje muitos estudiosos do famoso pintor. Essa, você sabia? O
carnaval chegou e com ele muitas oportunidades de emprego e trabalho, além de uma grande movimentação da economia. Estivemos com Tobias da Vai Vai, o vice-presidente da premiada Escola de Samba, e ele conversou conosco sobre esses assuntos. Confira. Quem assiste um desfile de escola de samba só vê aquela beleza, mulher bonita, homem bonito, né? Vê aqueles carros enormes, não imagina, não tem ideia da profundidade disso aí na questão de geração de emprego. Até chegar naquele momento ali, onde a televisão mostra, por ali tem um trabalho de costureiros, escultores, maquiadores, pintores, vidraceiros, mecânicos. Durante pelo menos 7, 8 meses, essa produção é bastante intensa, né? E vai se intensificando à medida que o carnaval vai chegando. Cantor igual jamais se ouviu. Saracura canta bem mais feliz. Carnaval esse ano é um carnaval bem grande, um carnaval de muita garra, muito axé, um carnaval diferente, né? Que vai requerer muito do componente na avenida, né? Que a gente vai fazer um grande xirê, uma grande dança. A Bela Vista está em festa. Quá, vem viajar. A hora é esta. Mergulhando na emoção, encontrei inspiração. Novas tendências estão aparecendo no mercado digital. A diretora da A² Business Intelligence, Ana Halaz, faz importantes observações sobre o tema. O que é tendência, né? A gente entende um pouquinho como tendência olhar o que o seu usuário está fazendo de diferente, o que você pode oferecer para ele, não só trocar a cor de um produto ou a roupagem, mas entender como ele se relaciona com aquilo e tentar melhorar a experiência dele. E quando a gente fala de mudar a experiência, por exemplo, se você pensar há 20 anos atrás, 15 anos atrás, o celular era aquilo que funcionava para ligar para as pessoas. Ele tinha tecla, ele era pesado, ele era grande, mas ele funcionava para o propósito dele. E hoje você tem uma interface muito mais amigável, você pode resolver a sua vida naquele device, naquele dispositivo, e ele entrega para o usuário muito além de uma simples chamada telefônica. Ele conecta pessoas. Isso é uma tendência. Entenda as principais diferenças entre ponto empresarial e estabelecimento empresarial e saiba como se faz a proteção dos mesmos. Com a palavra, o advogado Marcos Bernardini. O estabelecimento empresarial, muitas vezes, ele é confundido ou limitado ao ponto empresarial, mas são coisas distintas. A bem da verdade, o estabelecimento empresarial compreende uma gama muito maior de bens, ou seja, o carro, a mesa, a escrivaninha, eventualmente o imóvel onde a sua empresa é estabelecida. Do outro lado, o local onde a atividade é exercida é chamado então de ponto empresarial. Ele é tão importante, o ponto empresarial, que a própria lei traz proteção jurídica para esse ponto. Quando é um ponto, então, um local alugado, eu, enquanto empresário, para poder preservar, para poder proteger a minha locação, eu posso obrigar o locador a renovar o contrato de locação. É uma das poucas situações em que o inquilino, sendo empresário, ele pode obrigar o proprietário, locador, a renovar o contrato de locação. Isso é uma proteção do direito empresarial, exatamente porque o direito sabe a importância que o ponto, o local e tudo que gira ao entorno tem para o empresário. Então, eventualmente, é uma empresa boa, uma empresa que traz renda, traz lucro, mas se eventualmente ela muda para um outro lugar, onde ela não é conhecida, tem um acesso ruim, eventualmente ela pode chegar à falência. Então, por conta disso, a lei protege o empresário e o local onde ele exerce as suas atividades. E essa proteção está na lei de locação. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Murilo Aich. Ele é advogado, ele é graduado e pós-graduado
em direito tributário. E o nosso tema de hoje é exatamente a reforma da Previdência. É um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço o convite, Curi. Murilo, você estava comentando, antes de entrar aqui, alguns casos interessantes que tenham ocorrido em relação à reforma da Previdência. E eu gostaria que você explicasse, para que as pessoas entendessem esse momento de insegurança, esse momento de ansiedade das pessoas, o prejuízo que pode trazer. Perfeito, Curi. Aliás, eu acho que é o ponto principal da reforma da Previdência, no momento, é a informação para essas pessoas que estão em vias de se aposentar. Sim. Houve no ano passado um aumento considerável de pedidos de aposentadoria. Um aumento, segundo os estudos, de janeiro a outubro do ano passado, um aumento de 30% de pedidos de aposentadorias a mais em relação a 2015. Um caso concreto que eu contei para você agora há pouco... As pessoas correram com medo de perder. Muito medo. Estão com a referência do que foi colocado na proposta da reforma da Previdência. Veja bem, proposta, ainda não é nada concreto. É o requisito da idade mínima para se aposentar. 65 anos para homem e para mulher. Na dúvida, o que muitas pessoas estão fazendo? Preencheu o requisito mínimo para a concessão da aposentadoria, as pessoas estão indo pedir a sua aposentadoria. Isso traz benefício ou prejuízo para as pessoas? Na maioria esmagadora das vezes, prejuízo. Um segurado, agora aposentado, nos procurou para tentar renunciar o pedido da aposentadoria dele. Ele viu que tinha feito uma besteira. Por qual razão? Ele tinha 54 anos de idade, 37 anos de contribuição. Preencheu os requisitos mínimos para a concessão da sua aposentadoria. Requisito mínimo que eu quero dizer é o seguinte: ele tem o direito de se aposentar com a aplicação do fator previdenciário. Sim. O fator previdenciário é uma fórmula que se aplica na concessão das aposentadorias que visa ser um redutor da aposentadoria. Com 54 anos de idade, 37 anos de contribuição, esse aposentado teve o fator previdenciário de 0,68 no cálculo da sua aposentadoria. O que isso significa na prática? Ele perdeu 32% do valor da sua aposentadoria. Sim. Se aprovada a reforma da Previdência hoje, como que está o texto para o cálculo da aposentadoria? É o seguinte, 51% mais 1% por ano trabalhado. Nesse exemplo que nós estamos falando, como que seria calculada a aposentadoria dele? 51% mais 37 anos de contribuição. 51 com 37 dá 88%. Veja, se ele aguardasse um pouco mais, se a reforma fosse aprovada do jeito que está hoje, aos 65 anos, ele teria uma aposentadoria 20% maior com a reforma e não que está hoje. Então, qual que é a orientação? Calma. Qual é a sua conclusão de tudo isso? A minha conclusão é que as pessoas têm que ter calma, consultar especialistas em direito previdenciário, para que se veja qual é o melhor momento para essa pessoa se aposentar. Nesse caso, era muito simples a conclusão por um especialista que iria demonstrar que era melhor ele esperar um pouco para pedir a sua aposentadoria. Bom, como você mesmo colocou, essa PEC está no Congresso Nacional e vai haver muita discussão ainda, muita água vai passar embaixo dessa ponte antes da aprovação. Ou não, ou você acredita que será aprovado como está? Olha, o povo está depositando todas as suas esperanças nos parlamentares que os representam. Não podemos acreditar que os parlamentares vão aprovar a proposta de reforma da Previdência como está. Quais são os pontos mais polêmicos dessa reforma? Pontos mais polêmicos. Idade mínima, 65 anos para homem e para mulher. Não se pode tratar a Previdência como algo matemático, como algo cartesiano. Você tem que ter estudos que demonstram o porquê daqueles 65 anos de idade proposto. No Brasil, nós temos uma expectativa
de vida hoje, média, de 74 anos de idade. Mas nós somos um país continental. E aqui em São Paulo nós podemos ter, em algumas regiões, pessoas que atinjam essa idade, ou até mesmo que ultrapasse. Mas aqui dentro de São Paulo mesmo, em zonas mais periféricas, tem pessoas que não atingem essa expectativa de vida e atingem 65 anos de idade, por exemplo. Ou seja, essa pessoa não vai gozar da sua aposentadoria, se a proposta for aprovada assim. Esse é um ponto polêmico que eu acredito que os parlamentares vão verificar e não vão concordar com essa idade mínima proposta inicialmente. O outro ponto é? O outro ponto é a questão da pensão. A pensão por morte. Sem contar, igualar, desculpe, voltando, só para concluir o raciocínio, Claro. a 65 anos de idade para a mulher também. Nós sabemos, a mulher, ela faz a dupla jornada, a tripla jornada. Então, igualar a mulher ao homem é desumano. Tá? Esse é um outro ponto também que eu acredito que não vai passar. As mulheres devem ter uma idade mínima menor da que a dos homens. Muito provavelmente os parlamentares vão colocar. O outro ponto que eu vejo polêmico é a pensão. A pensão, no ano de 2015, já na proposta, no projeto de lei que trouxe a regra 85-95, também trouxe a ideia de retirar a aposentadoria, a pensão de 100%. O que é 85-95 para que as pessoas possam nos acompanhar? Perfeito. 85-95 é o cálculo que se faz hoje para ter a concessão de aposentadoria. A mulher que atingir 85 pontos, que é a somatória entre idade e tempo de contribuição, tem direito a uma aposentadoria integral, sem a aplicação do fator previdenciário, sem aquele redutor. E o mesmo raciocínio para o homem que completar os 95 pontos. No caso da pensão por morte, no projeto de lei que trouxe a regra 85-95, houve uma proposta de colocar a pensão por morte não mais 100%, e sim 50% mais 10% por dependente. Essa regra valeu por um curto período e ela saiu. Hoje, como que é a pensão por morte? 100% do valor da aposentadoria vai para o pensionista. Na proposta, novamente, da reforma, volta esse assunto e traz a questão da 50%, mais 10% por dependente e mais um prejuízo, não podendo acumular aposentadoria com pensão. Hoje é possível acumular aposentadoria com pensão por morte. Na proposta, não. Na proposta, a pessoa vai ter que optar pela maior. Na sua avaliação, esses são os principais pontos polêmicos? São tantos pontos polêmicos que a gente poderia ficar aqui debatendo por horas. Vamos falar do próximo ponto polêmico. Qual o próximo ponto polêmico na sua avaliação? Na minha avaliação, um ponto polêmico é que não é o momento para se fazer uma reforma da Previdência. Por quê? Eu entendo que, não é que eu entendo, eu estudei para concluir isso, de que não há déficit na Previdência Social. Há estudos que demonstram não haver o déficit. Há estudos que demonstram o contrário, que há o déficit. Mas eu sou da linha que não há o déficit e eu concluo esse meu raciocínio com base em estudos dos auditores fiscais da Receita Federal, a ANFIP, e de uma economista que se chama Denise Gentil, que tem uma tese de doutorado onde ela demonstra não haver o déficit. No momento de recessão que vivemos, econômica que vivemos, tirar mais direitos, eu acho que não é um momento propício para se fazer uma reforma da Previdência. Vamos enfrentar o problema de frente. Existem pessoas a favor da reforma, existem pessoas contra a reforma. No caso em pauta, o seu posicionamento e da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal é contrária à reforma da Previdência. A maioria dos economistas, da classe política, dos empresários, neste momento, sem entrar num detalhamento específico
dos detalhes, que são favoráveis a uma reforma da Previdência. Aliás, dizem que é indispensável para a sustentabilidade econômica do país. Para o senhor estar se posicionando contrário, o senhor deve acreditar que ela não é necessária porque existe dinheiro suficiente. Por favor, nos explique a sua visão. Tá. A forma que o governo demonstra haver o déficit, eles levam em consideração apenas contribuições do empregado e do empregador. Sim. Artigo 195 da Constituição Federal. Ou 194, agora me fugiu o artigo correto. Lá no artigo da Constituição é elencado todas as fontes arrecadadoras para a Seguridade Social. Não é somente contribuição empregado e empregador. Nós temos PIS/PASEP, nós temos a COFINS, nós temos concursos de prognósticos, aquela fezinha que se faz na lotérica também vai para a Seguridade Social, e esses números não são apontados pelo governo. E levando em consideração todas as fontes de receita e todas, absolutamente todas as despesas, fica demonstrado que há um superávit nesse estudo da Anfip e da economista que eu lhe falei. Então, bom, na visão da doutora que fez o estudo e dos auditores da Receita Federal, vem a pergunta: qual o interesse em se fazer uma reforma previdenciária que vai trazer uma grande discussão política extremamente acalorada, num momento extremamente difícil da economia brasileira, se fosse desnecessário? Qual o interesse que estaria atrás disso? Para mim é muito claro. O objetivo é privatizar a Previdência. Fazer com que as pessoas procurem pelas previdências privadas de banco. Para mim isso está muito evidente. Tá? Até porque, concluo, fundamentando esse meu raciocínio, o ano passado houve um aumento pela procura das previdências privadas de 30%. A pergunta é se essas instituições estarão funcionando daqui a 40, 50 anos, com a garantia que as pessoas têm de que na hora que vão precisar do dinheiro, terão dinheiro. Olha, porque é um debate extremamente profundo. Queria entender seu posicionamento, por favor. Aqui acho que o brasileiro ele está pesando. Qual garantia hoje para ele é mais palpável? Se é a do banco ou se é a da Previdência? E da forma que está sendo veiculada o déficit da Previdência, facilmente o brasileiro conclui que é mais garantido a do banco do que a da Previdência. Murilo White, eu pediria as suas considerações finais. Bom, inicialmente eu agradeço o convite. É um debate que poderia estender por horas aqui. Me comprometo a voltar se convidado. Minhas considerações finais são: gente, calma, não é o momento para correr e se aposentar. Tenham calma para não errarem num momento tão importante da sua vida. Nós agradecemos a sua participação e a você que esteve conosco o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!